Eles estão por toda parte, mas você provavelmente nunca os percebe. Estão ali, sorrindo para você, com uma falsa cordialidade que disfarça a frieza imensa que carregam no peito. São as pessoas dissimuladas, aqueles que por trás de cada palavra escondem uma mentira, um objetivo oculto, um plano traiçoeiro. São os mestres do disfarce, os artesãos da falsidade. Você os vê, mas não os vê de verdade. São os que estão sorrindo ao seu lado, enquanto em sua mente maquinam algo totalmente diferente. E o pior, eles sabem exatamente o que estão fazendo. A dissimulação é uma arma silenciosa, uma lâmina afiada que corta sem fazer barulho, sem deixar marcas visíveis. Não há sangue, não há dor imediata, mas quando você olha para trás, percebe que foi dilacerado. O sorriso deles não é um reflexo de bondade, mas uma estratégia de manipulação. Eles não se importam com você, nunca se importaram. Eles estão apenas à caça. O mundo deles não é feito de lealdade ou verdade, mas de objetivos próprios e interesses egoístas. Cada palavra que sai de sua boca é calculada. Cada olhar é uma máscara, uma distração, uma tentativa de esconder a verdadeira intenção que se esconde por trás de seus olhos vazios. Eles sabem exatamente quando se aproximar, quando se afastar, quando dar um abraço ou oferecer uma palavra de consolo. Eles sabem exatamente quando você está vulnerável, e é nesse momento que agem. Não há honra, não há remorso, não há arrependimento. Eles não têm vergonha de enganar, de distorcer a realidade, de criar um cenário que os favoreça. Para eles, o mundo é uma peça de teatro e todos nós somos atores. Você, ingênuo, acha que está lidando com uma pessoa como outra qualquer. E, no entanto, a cada palavra trocada, a cada gesto, a cada sorriso, você está sendo manipulado. Eles não têm uma moral. A moral deles é o que lhes convém. É o que os leva a alcançar seus próprios fins, a qualquer custo. Eles não têm respeito pela verdade. Para eles, a verdade é apenas uma ferramenta que pode ser moldada, distorcida e usada para servir aos seus próprios interesses. E você, que acha que conhece as intenções deles, está sendo constantemente iludido. Você vê o que eles querem que você veja. Eles fazem questão de construir uma imagem de si mesmos que você, na sua cegueira, aceita. Mas a realidade é outra. Eles não são o que parecem ser. E quando você descobre isso, já é tarde demais. Já caíram na sua armadilha. Você já sentiu aquele calafrio quando, depois de uma conversa com alguém, começa a perceber que tudo o que foi dito parecia vazio, falso, sem substância. Como se as palavras estivessem flutuando no ar, sem nenhum peso, sem nenhuma intenção real. Essa sensação não é apenas uma impressão. É a verdade começando a se infiltrar. Esses dissimulados são mestres em criar uma fachada perfeita, mas há sempre uma fissura, uma rachadura, onde a verdadeira natureza deles se revela. Eles são os camaleões da sociedade. Adaptam-se a qualquer ambiente, a qualquer situação, porque sabem como se moldar às expectativas dos outros. Eles sabem quando devem ser carinhosos, quando devem ser duros, quando devem ser doces e quando devem ser rudes. Eles sabem jogar com os sentimentos humanos como um maestro com sua orquestra. Cada movimento, cada nota, cada pausa é calculado para gerar a reação desejada. E você, mais uma vez, é apenas um instrumento na sinfonia deles. Agora, pense por um momento. Quantas vezes você já foi manipulado por alguém assim? Quantas vezes alguém te olhou nos olhos, com um sorriso amigável, enquanto o seu subconsciente gritava que algo estava errado? Quantas vezes você deixou essas pessoas entrarem na sua vida, confiando nelas, apenas para descobrir mais tarde que você foi uma peça em seu jogo? Você foi um alvo, você foi manipulado, usado e descartado. E o que essas pessoas buscam, afinal? O poder, o controle. Elas querem dominar,
querem ser as únicas no topo e para isso não hesitam em destruir quem for necessário. As mentiras são suas ferramentas, a traição é sua arma e a falsidade é seu modo de vida. Não importa quantas vezes eles têm que mentir, quantas máscaras precisam colocar ou quantos corações precisam quebrar. O que importa para eles é o seu próprio sucesso. Eles não se importam com os outros, com as consequências. Eles fazem o que precisam fazer para chegar onde querem. Mas o mais perturbador de tudo é que essas pessoas nunca se sentem culpadas. Elas não sentem remorso. Elas são tão boas em disfarçar suas intenções que mesmo quando alguém os confronta, conseguem convencer até os mais inteligentes de que estão sendo injustiçados. Eles sabem como usar suas palavras como um escudo, como uma arma, e são tão habilidosos que você acaba se sentindo culpado por questioná-los. Então, o que fazer? Como lidar com pessoas assim? A resposta é simples, mas dolorosa. Você precisa enxergá-las pelo que realmente são. Precisa olhar além do sorriso, além da gentileza, além da fachada que elas constroem cuidadosamente. Você precisa aprender a detectar as fissuras, a perceber os sinais de alerta, porque se você deixar, elas vão arrastar você para o fundo com elas, e quando você se der conta, já será tarde demais. E quando finalmente entender a natureza dessas pessoas, será como acordar de um pesadelo. Será como sair de uma neblina espessa, onde você estava perdido, sem saber para onde ia. Mas ao mesmo tempo será um despertar doloroso, pois você verá a verdade sobre muitos ao seu redor. Você verá o quanto a sociedade está cheia de dissimulação, de falsidade, de mentiras. Você perceberá que os jogos de poder nunca cessam e que a cada esquina há uma nova faceta dessa traição pronta para ser jogada. Então, se você acha que está lidando com um amigo, um parceiro, ou até mesmo um colega de trabalho, pense duas vezes. Examine o que está acontecendo por baixo da superfície. A verdadeira batalha não é entre pessoas boas e pessoas más. A batalha real é entre aqueles que sabem disfarçar suas intenções e aqueles que ainda acreditam na bondade humana. E quando você cair na armadilha, não diga que não foi avisado. Essas pessoas dissimuladas estão ao seu redor. Elas já estão nas suas conversas, nos seus relacionamentos, nos seus espaços. Elas nunca desaparecem. Elas se adaptam, se camuflam, se transformam. Mas, no fundo, continuam sendo as mesmas. E a pior parte, elas nunca, jamais sentem remorso.